tem uma passagem antes sua no Atlético Mineiro. 2 né? anos. E já sem o PC. Sem o PC. O Já PC sem o sai, PC. você continua lá como gestor? Não, o PC não chegou nem aí para o Atlético. Ah, tá. Não. Você sai da comissão do PC. Quando a gente saiu do Náutico, foi o último clube que nós trabalhamos juntos, e aí eu acabei recebendo essa proposta do Atlético Mineiro. Um momento difícil também lá no Atlético. Super difícil, ano de 2007. Né? Na época, o diretor de Relações Internacionais do clube era o Alexandre Faria, o presidente era o Ziza Valadares, né? E eu fui chamado para ser, na época era gerente geral de futebol de base. Né? Da base, e depois acabei indo pro profissional também. E você pega um momento de... Tem uma história que você conta que você fala no curso que a gente tem que aprender a escutar, né? E Sim. tem uma passagem no Atlético Mineiro que um diretor falou 1 hora no teu ouvido. Falou mal de mim para mim. Como é que é essa história, Chimê? Isso é fantástico. Essa foi uma situação muito interessante. No ano de 2008, né? Era o ano do centenário do Atlético. Naquela época já estava com 2 anos no clube praticamente. O presidente era o Ziza e ele acabou renunciando devido a uma pressão muito grande de torcidas organizadas em cima dele. E o Ziza renunciou ao cargo e o Atlético Mineiro tinha 4 vice-presidentes. Os 4 vice-presidentes renunciaram junto com ele. E dentro da cadeia sucessória, quem teria de assumir era o presidente do Conselho Deliberativo, que era um senhor, já de idade, eu não me lembro o nome, que estava com problema de saúde. E naquele momento, num período de vacância da presidência, para poder ter uma eleição, assumiu lá, sei lá, 2 ou 3 conselheiros, dentre eles um conselheiro do Atlético que se chamava Afonso Paulino, que já tinha sido, inclusive, presidente do clube. Entendeu? E assim, para encurtar... Ele vem conversar com ele chegou um dia lá, entrou no profissional, lá sentei do lado dele, que ele começou a falar que o Atlético tinha aquela história de sempre, né? Tinha se transformado num balcão de negócios, que existia uma quadrilha de cariocas dentro do clube. E você perguntou, cadê o carioca? Porque eu sou mineiro. A quadrilha de cariocas era eu, mineiro de Três Corações, o Alexandre Faria, mineiro de Belo Horizonte, o Maurício, carinhosamente conhecido como Chopinho, que é da CBF Academy, que a gente tinha levado ele para ser o coordenador metodológico das categorias de formação do Atlético, e um único carioca, naquele momento, que era o treinador do Sub-15 do Atlético Mineiro, que era o Fábio Cortez. Essa era a quadrilha de Essa era a quadrilha de cariocas. 3 mineiros e um... 3 mineiros e um carioca técnico do Sub-15. Do Sub-15. Sub-15. Esse do Sub-15 mandando no profissional. No profissional. Esse era o cara que... Essa é a visão de quem... Essa é a visão de quem está do lado de fora. E aí ele ficou esse cara, hora... ele chegou lá e eu fui recebê-lo. Lá porque na Cidade do Galo tem a parte do futebol de base, que é junto do futebol profissional. Então eu estava recebendo ele no profissional, ele falou uns 45 minutos, 1 hora, mal de mim para mim. Mal de você? Aí você fala que tem que aprender. A gente tem horas que tem que aprender. Aí eu só escutei. E quando acabou a conversa, ele pediu para eu chamar o Carlos Alberto Isidoro. Aí eu fui chamar o Isidoro e falei assim, vai lá, Isidoro, vai lá conversar com o Afonso Paulino e fala para ele que o cara que ele estava falando mal 1 ano era eu. Ele nem sabia que era você. Não, nem sabia que era eu. E acabei sendo mandado embora do Atlético, através de uma coletiva de imprensa. Essas histórias de sempre, né? Nós 4 fomos mandados embora no dia 20. No dia 30 teve uma eleição. O Alexandre Calil ganhou a eleição no dia 30. Dia 1º de novembro eu fui recontratado. Olha isso. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Calil, sabe? Foi demitido 1 semana depois, quando 10 dias. 10 dias depois, 10 dias depois. Entendeu? 10 dias depois. O Calil é um grande gestor, né? O Calil é um... O Calil é das pessoas mais carismáticas que eu já vi na minha vida, sabe? Juntamente com o Dr. Eurico Miranda. O Calil, ele tem uma capacidade de ser doce, mas ao mesmo tempo ser duro. E te convencer, te persuadir
em cima da causa dele, muito longe de não ter defeitos, muito longe de não ter problema. Que ser humano que ser humano não defeitos, tem, né? Mas um cara que tem uma doença pelo Atlético Mineiro, né? Aquilo não tem nada de saudável. Né? Isso ele fala sempre, né? Não, eu falo, para ser presidente de clube, doença, só doença. O Calil fala isso. Todo torcedor que gosta de um time fala assim, que bom, hoje tem jogo do meu time. O Calil fala assim, quando tem jogo do Atlético, assim, meu Deus do céu, tem jogo do Atlético. A gente começa a viver isso. O cara sofre com isso, né? E aí o Calil, de uma forma muito grande, pelo tamanho que ele me reconduziu. Acho que cabe aqui uma menção honrosa ao Domênico Bering, que na época era assessor de imprensa do Atlético, depois virou diretor de comunicação, que foi um cara que falou todo o trabalho que eu fiz por Calil. Legal. E aí eu acabei pedindo para o Calil me demitir. Depois? Depois. Porque um mês depois, entendeu? Um mês depois. Porque foi muito duro aquilo para mim na época, sabe, Sidney? Aquela situação toda foi muito dolorosa para mim. Se arrepende? Claro que me arrependo, de óbvio. pedir demissão ali? Claro que eu me arrependo.